Como evangelizar? Então, como que a gente pode começar? Ore. Ore. Senhor, me capacite. Me dê sabedoria. Me dê oportunidade. Começa na oração. Igual a evangelização mundial. Nós oramos em favor de povos que a gente não conhece. Nos preparar. Estuda um texto. Pega um texto simples. Um dos evangelhos. E ali você estuda. Vê os textos paralelos e tal. Se prepara. Fala a respeito da situação do homem. Irmãos, porque nós cometemos um erro, porque muitas vezes nós vamos evangelizar a pessoa, e daí nós colocamos ela num patamar inferior ao nosso em termos morais. Pronto, criou barreira, acabou. Essa imagem de que nós somos santos, de que nós somos acima dela. Não, não é assim. Nós precisamos nos identificar. Daniel era um profeta de Deus. Profeta de Deus. E na hora que ele vai falar a respeito do pecado do povo, o que ele faz? Ele se inclui. Nós abandonamos todos os nossos mandamentos, nós abandonamos seus caminhos, nós não te ouvimos, nós quebramos todas as suas leis. Nós devemos nos corar de vergonha. E assim, nós nos identificamos com a pessoa. Eu sou igual a você. Mostrando para ela o que significa o pecado. O que o pecado faz em relação a Deus, a santidade de Deus. A nossa inimizade para Deus. O juízo de Deus. E daí nós apresentamos a Cristo Salvador, a sua misericórdia, a sua graça que Ele fez por nós. Se prepare. Não julgue. Sabe o que é julgar? Ele fala assim, eu não vou falar para aquele fulano lá, não. Porque ele é testemunha de Jeová. Eu não vou falar para aquele fulano lá, não. Porque ele é macumbeiro. Eu não vou falar não, porque aquele é evangélico. Está julgando. Está julgando. Seja um, seja outro. E quantas pessoas... Eu já vi falar assim, não vem falar disso pra mim, não, que eu sou evangélico. E ser evangélico? Talvez você está sendo mais enganado do que todos aqueles que não sejam. E você pensa que você sabe, pelo menos quando você vai falar com uma pessoa que ela é católica, ou ele é ascética, ou ele é ateu, ele já fala, não sei nada disso. Não sei, olha, eu sou porque me batizaram quando eu era criança, mas eu não sei nada. Daí você fala com o evangélico, ele também é um ignorante de pai e mãe, mas ele pensa que sabe. Então, nós não julgamos. Não julgue. Não deixe de falar do evangelho para seu pai, para sua mãe, para seu irmão, para qualquer pessoa, porque ele é evangélico. Você não julga. Nós falamos do evangelho. Quando Paulo ia escrever para as igrejas, ele estava escrevendo para quem? A igreja. E ele falava do quê? Do evangelho. É do evangelho o nosso assunto. Não julgue. Fique atento. Você está numa festa. Você está na escola. Você está no trabalho. Você está no horário do almoço. Você está no metrô. Fique atento. Eu gosto muito, além disso, até briga comigo, né? Porque eu gosto de ficar assistindo aqueles documentários sobre animais, sobre aquelas predadores, etc. Tal. E uma coisa assim que eu percebi é que os predadores, os felinos, eles têm uma tática de caça. Eles, antes de darem o bote, eles dispersam uma vítima, isolam uma vítima. E daí, na hora que eles isolam aquela vítima, eles, então, caçam aquela. Então, muitas vezes, nós precisamos fazer assim também. Ficar atento. Às vezes nós estamos numa festa e ninguém está querendo saber de Deus ali. Uma festa de casamento, uma festa de aniversário. Ninguém está querendo saber de Deus. A pessoa está falando de tudo lá.
Mas, de repente, você tira uma pessoa, e daí você começa a conversar com ela. Começa a falar do evangelho para ela. Então a gente tem que estar atento a essas oportunidades. Crie oportunidades. Às vezes você está num consultório, no metrô, e às vezes está lendo uma literatura. E o fato de você estar lendo uma determinada literatura, às vezes, vai criar uma oportunidade de você começar a falar do evangelho para alguma pessoa. Ah, isso é uma Bíblia? É. Você conhece? Ela fala, conheço! Lá na minha casa eu tenho 10. E no meu celular 59. Ah, é? Que legal. Puxa. E qual que é a mensagem principal da Bíblia? Pronto, criou oportunidade. A Bíblia fala a respeito do quê? A de Deus. E quem é o Deus que a Bíblia fala? Pronto. Como que é esse Deus que nessa Bíblia fala? Lembra Filipe e o eunuco? Ele chegou lá perto da carruagem lá e viu o eunuco, ouviu o eunuco lendo lá e falou assim, você entende o que você está lendo? Criou oportunidade. Não foi o eunuco que foi falar com ele. Ele que foi falar com o eunuco. Você entende o que você está lendo? Ele fala assim, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? E ele entra no carro e a partir daquele texto, porque ele conhecia aquele texto, ele tinha se preparado, a partir daquele texto de Isaías, ele apresenta a Cristo para o eunuco. Crie oportunidades. Seja prevenido. Seja prevenido. Tenha materiais que você pode... Por exemplo, às vezes um convitinho, um cartãozinho, um folheto, alguma coisa que você possa compartilhar com a pessoa. Seja prevenido. Use estratégias. Use estratégias. Você tem uma empregada na sua casa, por exemplo. Então você pode... assim, olha, vamos fazer o seguinte. Tal dia, tal horário da semana, nós vamos ler um texto da palavra de Deus e nós vamos meditar um pouquinho. Meia hora. Você pode fazer isso com a sua empregada. Você pode fazer isso com a sua mãe. Você pode fazer isso com seus filhos. Você pode fazer com seu esposo, com a sua esposa. Qualquer pessoa do seu relacionamento. No trabalho. Lê um texto. E fala assim, o que você entendeu disso daqui? O que está falando isso? O que está falando aquilo? E deixa a palavra de Deus falar. Porque as palavras de Deus são melhores do que as nossas. Use estratégias. Hoje nós podemos passar as mensagens. Vocês não recebem os áudios das mensagens? É para repassar. Tem muitos vídeos que a gente recebe que são instrutivos. A gente pode passar para as pessoas e perguntar assim, depois você me fala o que você achou daquilo, quais as dúvidas que você tem. Podemos usar tudo isso em nosso benefício. Usar as estratégias corretas. Se dedique. Dá trabalho. Mas às vezes, você começa a orar por uma pessoa, fala, não, eu vou me dedicar a essa pessoa. Vou me dedicar a essa pessoa. Eu vou tirar 1 hora por semana para trabalhar nessa pessoa. Eu vou orar por ela. Eu vou investir. Vou investir. Se possível, se preciso, eu vou buscar ela em casa. Vou trazer para a igreja, vou trazer para o culto. Vou investir. Porque daí a gente não se dispersa. Porque às vezes a gente quer pegar um rebanho de búfalo. Daí a gente não consegue pegar búfalo nenhum. Ele precisa isolar um búfalo e trabalhar em cima dele. Se dedique. Fale do Evangelho. Fale do Evangelho. Porque nós podemos ficar falando de Deus, das coisas de Deus. Ah, Deus tem um plano na sua vida. Ah, porque Deus te ama. Ah, porque isso, porque aquilo. Ou então você fala só de moralidade ou de religiosidade. Isto não vai levar ele ao verdadeiro arrependimento. Você pode transformar essa pessoa num religioso. Uma pessoa que obedece todas as regras religiosas. Mas ele vai continuar ímpio, ele vai continuar perdido. Eu conheço pessoas que pararam de beber. Pararam de consumir droga. Acertaram sua vida. Mas continuam ímpios.
Fale do Evangelho, fale de Cristo. Vocês vão sofrer. Regozijai-vos e exultai. Como Pedro e os apóstolos fizeram. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Não vai acontecer. Nós não seremos os primeiros e nem os últimos. Porque eles já perseguiram aos profetas, a Cristo e aos apóstolos.